Ô, lindona, vamos ficar lá na sala, vamos? Você e eu, vamos? Eu e tu e eu. Nossa, Blink-Doo, sério? My Wife and Kids. Tchau. Shut the door. Thank you. O vídeo de hoje tem um teor um pouco... eu não sei dizer. Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje, como eu disse, tem um teor um pouquinho... não sei se é polêmico. Não sei. Mas eu precisava falar desse vídeo. Precisava falar desse vídeo, não, fazer. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E de assistir os outros vídeos no canal também, por favor. E aí, me seguir no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui, eu não, o Rafael ou o Fábio, que são os meus editores, agora tenho dois. Eles vão colocar aqui embaixo, tá bom? Eu pude observar nas redes sociais algumas pessoas se posicionando, falando sobre o quê? Falando sobre o trabalho infantil. E eu fiquei chocada, bem chocada, com algumas mães, alguns pais falando que... eu não sei se o Rafael vai conseguir achar a imagem pra colocar aqui, mas não tem problema, eu falo. Que eles falaram assim, que preferem ver os filhos trabalhando... eu não lembro se era uma mina, uma coisa assim, trabalhando... do que assistindo o Lucas Neto ou o Felipe Neto. Eu não vou comentar sobre o tipo de conteúdo que eles postam. Afinal, o tipo de conteúdo que colocam aqui na plataforma do YouTube só tem quem tem a dizer, a própria pessoa que coloca. Ela que faz as pesquisas dela, assim como eu faço as minhas leituras, assisto algumas pessoas, escuto alguns podcasts, mas o conteúdo que a pessoa coloca, a responsabilidade é dela. A responsabilidade da criança, né, que tá assistindo, na verdade, é dos pais, não deles. Então, pai, mamãe, você tem que aprender a dizer não, uma palavra mágica, coloca aí, não, não vai ver, não vai ouvir, não importa se a criança grita, se ela... não importa, não tô falando especificamente dos dois. Tô querendo dizer assim, se você acha que seu filho e sua filha não deveriam assistir certos conteúdos aqui nessa plataforma ou qualquer em outra, você tem que dizer não. Existe uma coisa bem diferente entre autoridade e autoritário. Você é a autoridade da casa, não uma criança de 3 anos, não uma criança de 5, de 9, um adolescente. Se você que paga as contas, você que tem idade, você é o pai, você é a mãe, o tutor, a avó, quem seja, e você acha que esse tipo de conteúdo não é correto, você deve dizer, você deve corrigir, você deve falar e explicar o seu ponto de vista e por que aquele tipo de conteúdo não está sendo adequado, ok? Já fui polêmica, já falei. Mas é que, gente, eu lembro que a minha mãe era assim, a minha mãe... tudo bem, que eu cresci em outra época, eu não tinha essa questão da informação o tempo todo, da tecnologia, mas eu vejo isso pelos meus sobrinhos também. As minhas sobrinhas, quando elas começaram a ouvir certas músicas na época, uns funks assim, eu fui, não só eu, os pais dela também se posicionaram, conversaram com ela, meu marido na época que a gente é padrinho, né, a gente conversou e falou, olha, esse tipo de música, não é que é errado ou não, depende da idade que você escuta, do momento que você tá, da sua vida, até porque minha irmã ouvia na época, né, então assim, a gente tem que mostrar pra elas, sabe, a classificação dos filmes, então é você explicar isso pra criança, ela consegue entender. Lógico que vai ficar brava, ela vai falar que quer assistir sim, mas ela não tem que querer, gente. Disciplina positiva, nós temos que ser firmes e gentis, lembra? Assistiu lá o vídeo? Vai lá assistir. Cadê? Pra não esquecer o que eu vou falar. Tá, então, mas vamos voltar no assunto que é sobre a questão do trabalho infantil, né? Quando eu era criança, vamos lá, voltar, já que eu tava falando de quando eu era criança. Meu pai me prometeu uma mesada. Mesada. Rafael, coloca aí. Mesada igual mês. Mesada. Sabe quanto que eu ganhava de mesada? R$1. Quando ele dava. Pai, não é crítica aqui, não é crítica. Mas eu ganhava R$1. Eu lembro até hoje que uma vez eu chamei ele no quarto, muito sério, muito sério. Meu pai, o que está acontecendo? Eu não lembro se eu tinha 10 anos, eu não lembro. 12. Enfim, eu chamei ele no quarto, mostrei um gráfico pra ele.
do porquê que eu tinha que ganhar uma mesada mais do que R$1. Eu tava pedindo por R$5, eu acho, na época. Porque os lanches na frente da escola eram um pouco mais caros. Eu estudava em escola pública e na frente tinha uma casinha que a moça vendia doces, aquele salgadinho de pizza dentro de um saquinho, que vinha um refrigerante dentro de um saco. Gente. Então, eu queria ganhar mais de R$1 pra poder comprar as coisas. O chiclete na época não era caro, né, igual hoje, mas era caro pra mim, que eu ganhava R$1 de mesada. E ainda tinha meu irmão e minha irmã, né, então meu pai pagava um pra cada um. Meu pai falou, não, eu não ganhei mais. Acho que nem esse R$1 eu ganhei mais, tá? Mas tudo bem. Passou. Mas aí eu falei assim, gente, eu preciso ganhar uma renda. Eu preciso ter o que fazer. Então, esse não do meu pai, o que aconteceu? Eu peguei umas cartolinas que tinha em casa, não lembro porquê, mas isso foi o que aconteceu. O meu avô tinha um monte de adesivos. Então eu catei os adesivos dele. Na verdade não, eu pedi, claro. Pedi, vô, por favor, me dá os adesivos, ele me deu. Aí eu fui na biblioteca da escola, peguei um livrinho com poemas. Aí eu escrevi esses poemas nessas cartolinas que eu cortava de várias formas, mas as formas bem zoadas, porque a minha coordenação motora fina era péssima. E eu colava esses adesivos. E aí eu inventei de vender correios elegantes. Sim, eu passei por essa fase. E aí eu conseguia por 20 centavos e eu ainda fazia a entrega. Então aí a minha amiga vinha e falava, olha, eu quero que você entregue pra fulano, mas não fala que fui eu. Aí eu, tá bom. Aí eu ia lá com o correio elegantezinho, bonitinho, ela escolhia a frase, e minha mãe tinha me comprado no começo do ano, porque eu achava um bafão. Eu tinha aquelas canetas de gel com glitter e cheirinho, sabe, que era super viciante. Então eu usava a caneta colorida, aí eu colava adesivo, e aí eu saía vendendo meus correios elegantes. Não durou muito porque eu não lembro porquê. Eu lembro que até acho que minha prima tentou entrar nessa, acho que foi por isso que deu errado, tô brincando. E aí, nisso, eu acabei também, olha, empreendedora. Eu acabei entrando na escola da família do estado, né? Que meu pai dava aula de basquete lá pra fazer trabalho voluntário, que eu não consegui manter, porque eu não sei fazer nada com relação a esporte. Se você segue no Instagram, você sabe que eu... Tinha um pelo aqui. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu faço musculação, pilates, gosto das aulas de dança e tal, mas... é isso que eu consigo fazer. Não me peça pra jogar basquete, vôlei. Eu vou pra brincar, mas pra fazer as coisas certas não vai dar, não. Enfim, aí eu fiz algumas aulas com meu pai e lá tinha aulas de várias coisas. E eu acabei fazendo um curso de sabonete. Aí sim, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, compra esse sabonete de glicerina pra mim, que eu preciso, que eu vou fazer sabonetes, não sei o que. Compra a panelinha, porque você tem todas as coisas. Minha mãe foi, coitada. Foi lá na Funchal, que é uma loja aqui perto de casa que vende essas coisas. Comprou tudo pra mim. Eu equipei tudo na cozinha. E assim, minha mãe tem rinite, minha avó... eu também, vocês sabem que eu reclamo muito disso aqui nos vídeos. Então eu destruía a casa, porque eu colocava as essências no sabonete, fazia tudo, mas eu vendia alguns. Então, isso, olha só, é trabalho infantil? Não, isso não é trabalho infantil. Sabe por que isso não é trabalho infantil? Porque a pequena renda, que pra mim era maravilhosa, que eu não tinha que dar em casa. Não. Eu não trabalhava longas horas. Não. Eu trabalhava a hora que eu queria, fazia o que eu queria. Eu que escolhi o que eu tava fazendo. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Que mais? Pera aí. Calma aí, que eu esqueci. E duas coisas importantes, que fazer essas duas coisas não atingiam essas duas coisas, que era brincar e ir pra escola. Quando o trabalho está atingindo essas duas coisas, tá errado. Vamos falar a verdade, trabalho infantil não deve ser existido? Como é que eu posso falar isso? Isso não tem que acontecer. O que eu fazia, que é o que algumas pessoas até falam, mas nos Estados Unidos as crianças lá vendem limonada na frente das casas. Gente, elas estão sentadas na frente das casas delas. A limonada que foi feita foi pela mãe. Ela tá ali, tá aprendendo, igual eu fiz. Eu aprendi a vender correio elegante e o sabonete. Eu aprendi muitas coisas fazendo isso. Mas não era um trabalho infantil. Não era algo que minha mãe mandava fazer. Minha mãe me pediu pra eu parar, porque eu já tava irritando ela com os sabonetes. Não era uma coisa que minha família dependia disso. Trabalho infantil não... Nossa, a Bela latindo. O trabalho infantil não pode existir, gente. A criança, ela
tem que viver a infância dela. Ela tem que brincar, ela tem que se divertir, ela tem que ter as outras crianças para brincar com ela no parque. E os adultos precisam assegurar isso. Isso é direito dela. Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Eu vou ler os artigos para vocês agora. Tá ali no computador que eu já vou pegar. Mas, gente, eu vou me desculpar, eu vou falar mais uma coisa que talvez possa ser mais polêmica. Mas se você decidiu ser mãe e pai, ou decidiu não, simplesmente aconteceu, sorry! Você precisa entender que você não mais é protagonista da sua vida. Você tem que cuidar daquele ser. Aquele ser precisa de você. Você tem que assegurar saúde, educação, uma melhor moradia. Por isso que eu acho que todo mundo deveria se precaver, tomar o que tem que tomar, colocar o que tem que usar, ir nas ginecologistas, ir nos médicos, fazer tudo direitinho, porque é muito, muito legal, né, na hora. Só que tem que se proteger, não só por causa das doenças, mas por causa disso também. Porque colocar uma criança no mundo não é só colocar e deixar pra avó ou avô cuidar, ou fazer isso, fazer o trabalho infantil. Ah, vai ser renda, vai ser uma criança que vai ficar lá no farol. Não, não é? Não, você tem que pensar muito antes dessa decisão. Eu conheço amigas que planejaram muito pra ter isso e você vê elas... É um sonho realizado e você vê, lógico, tem os altos e baixos, tem hora que ela grita, louca! Mas assim, você vê que é o sonho da vida dela, ela ama isso que ela faz. Você tá a Aline, porque ela é maravilhosa. Que ela e o marido, eles têm um planejamento, que o Luca foi feito com carinho, com amor, e que eles se doam pra ele de corpo e alma. Não é que você, mesmo que tenha um filho acidental, assim, né, naquela que você não planejou, não possa fazer isso. Pode e deve. Mas é que algumas pessoas da nossa idade, né, mais novas, acabam passando por essa situação e deveriam se cuidar, gente. Por favor, eu até fugi um pouco do tópico, mas vamos se cuidar. E não pode ter trabalho infantil. A pessoa tentando voltar no tópico. Mas ó, eu até coloquei aqui, cadê? Ai, não sei onde tá, mas eu vou falar. Por favor, mamães e papais, não digam que vocês preferem, que você quer que os seus filhos trabalhem em vez de assistir o Lucas, o Neto, o Felipe Neto, o Kefra, quem seja. Eu trabalhei, fiz trabalho voluntário, ou fui voluntária, não sei como é que fala. Eu fui voluntária num lar de crianças, porque a gente não fala mais orfanato, de crianças e adolescentes. Gente, é cada história que vocês não têm noção, de prostituição, de aviãozinho de vender droga, né, de várias coisas que você começa a ouvir e você fica... Eu não sei dizer, eu não sei explicar, porque eu cresci num lar que eu fui amada, que minha infância foi respeitada, eu brincava de ser palmeirinha às tardes com a minha prima, a minha avó fazia macarronada de domingo, sabe? Eu curti demais e assim, dói você saber que tem outras crianças que não tem isso. É ruim, porque você vai num lar assim de crianças e você não vê o olho brilhar, sabe? O olho, eu não sei dizer se fica parecendo aquele de tubarão todo preto, assim, sabe? Porque ela não tem uma perspectiva de infância, de imaginação, de acreditar no Papai Noel, na bondade do mundo. Porque ela já viu tanta coisa ruim, ela já trabalhou pra poder cuidar da mãe, assim, dos filhos, dos irmãos, a mãe, enquanto a mãe tá se prostituindo, ela tá trabalhando no farol. Então, assim, é muito difícil, gente. Por favor, não fala mais isso. Enquanto eu fazia as pesquisas pra poder falar sobre esse assunto, que é bem polêmico, né? Eu encontrei 2 sites que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Espera só um segundo. Falar sobre isso mexe com a gente. Vai, vídeo. Então, eu encontrei 2 sites. O primeiro site que eu fiquei impactada foi um registro de uma professora. Cadê o nome dela? Maravilhosa. Por Débora Garofalo. Eu não sei se a repórter é o nome da professora. Eu acho que ó. Débora Denise Dias Garofalo, professora da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Ela fez um registro de como foi todo esse
decorrer da pesquisa. Eu quero que vocês leiam isso na íntegra, mas eu já vou dar aqueles spoilers. Ela sentiu que tinha muita evasão de alunos das turmas dela na escola pública. Eu estudei em escola pública, eu sei como que é. E aí ela decidiu trabalhar os direitos humanos com as crianças, né, da sala dela e com a comunidade. Porque se você não trabalha com a comunidade, não adianta, você precisa dessa parceria. Então, é bem incrível os relatos dela que ela conta, que eles foram passando, né, de porta em porta para falar dos direitos, e aí ela comenta com uma senhora, né, explicando tal, e aí a senhora que é avó dessa menina fala com o olho cheio de lágrimas: eu não sabia que isso fazia parte do trabalho infantil, porque ela falava, sei lá, pra filha, pra essa neta limpar a casa, lavar louça, fazer comida e tal. Lógico, isso não tem problema, eu acho. O problema é quando ela deixava de ir pra escola. Então ela deixava de ir pra escola pra fazer essas coisas. Escola é um direito da criança, educação é um direito. Então isso tá errado. E aí ela falou, não é só por uma questão de economia, né, de alguns trabalhos infantis acontecem, é por questão cultural, de não saber. Então foi muito legal esse trabalho que ela fez, eu comecei a olhar bastante coisa sobre isso. Tem um filme que chama Menino de Carvão, eu vou ver se eu consigo encontrar o link, é porque o link já tá na descrição desse registro dela, mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês darem uma olhada, é maravilhoso. Eu não vou dar spoiler. E aí ela fala sobre essa ação, que foi o quão importante foi para as crianças poderem fazer parte desse projeto, que teve só 2 evasões durante o ano nessa sala, que o quão foi importante eles terem conversado, dividir as histórias deles, as vivências, o quanto que eles passam, por que eles trabalham, fazem trabalho infantil. E aí, em contrapartida, né, com isso, enquanto eu tava lendo aqui, é da Nova Escola, maravilhoso site também, essa revista, que vocês puderem olhar sempre. Tem vários artigos legais. E aí ela falou que foi atrás de alguém que pudesse ajudar ela. E aí ela encontrou esse outro site que eu vou deixar aqui, que é da Rede Peteca, que fala sobre chega de trabalho infantil. E nele, esse artigo que eu peguei, ele cita alguns artigos do ECA, que é bem aqueles que a gente, quando lê, você fala, viu? E ele fala assim, o artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Aí você fala, Stephanie, o governo está ruim, a educação está ruim, não sei o que. Eu entendo, gente, eu consigo entender tudo isso. Só que a gente não pode colocar a culpa só no governo, ou só na sociedade, ou só no outro. A gente tem que olhar pra nós e tentar fazer o melhor que a gente consegue. Que por exemplo, se precaver, se você não tá pronto pra ter filho, não tenha. Se você tem, tentar fazer o seu melhor então, porque agora a sua vida você não é mais protagonista, como eu mesmo disse, então é tentar assegurar todas essa lista, essa gama que é pro seu filho. Tem outro artigo muito importante aqui que fala: a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, que é um preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho não significa que a criança entrou lá no ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental 1, ela já está apta para trabalhar. Não, é um ensino contínuo, é um processo, que significa que no ensino médio, né, no colegial, para algumas pessoas colegial, significa que ela possa fazer um ensino técnico, por exemplo, aí ela pode começar a trabalhar. Porque é proibido, artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Não pode. Não pode. Antes disso, tem um monte de coisa que essa criança e esse adolescente tem que fazer. Não tem que trabalhar. Então, assim, eu sei que é muito difícil falar isso, mas quando você tá no metrô, não comprar coisas das crianças que estão vendendo bala no farol. O que eu fiz algumas vezes não foi bem aceito pela criança, vou falar a verdade. A criança tava passando com aquele folhetinho, né, de papel, e ficou olhando pra mim. Aí eu olhei pra ela e falei: oi, tudo bem? Olha, eu não vou poder te ajudar, mas se você quiser sentar, conversar um pouco, com uma deu certo.
A maioria não. Porque às vezes eles não querem conversar também, né? Eles já passaram por tantas, como eu falei, quando eu trabalhava no lar do orfanato, no abrigo pra criança. Eles já passaram por tanta coisa que eles não acreditam na gentileza, na bondade, entendeu? Mas não significa que eu não vou fazer a minha parte. E trabalho infantil é uma coisa que não dá pra aceitar, gente. Não dá. A criança precisa ser respeitada, a infância dela e toda a potencialidade que ela tem pra essa época. E não dá pra vocês... não tô querendo dizer assim, Stephanie, mas o que a gente pode fazer? Eu não sei o que você pode fazer. Se é doar pra alguma dessas instituições, se quando você vê pode denunciar pro conselho tutelar. Eu sei que se você mora aqui em São Paulo, você já viu bastante no metrô. Santana tem bastante. Sempre tem um grupinho que é a mãe e um monte de criança que provavelmente ela foi fazendo com vários tipos com vários outros homens. E ela coloca cada um pra vender alguma coisa, ou pra roubar, ou pra fazer alguma coisa. Eu não sei o que te dizer, eu não sei qual que é a receita certa, eu não sei, também não posso nem culpar, como eu falei, se é o governo, a sociedade, se é os pais, não dá pra culpar ninguém, mas tenta fazer a sua parte. Não aceitar o trabalho infantil, assegurar todos os direitos da criança que está mais próxima de você e não aceitar, não comprar nada das crianças que estão fazendo o trabalho infantil. E, se possível, denuncie, tá bom? Desculpa se alguém ficou bravo com esse vídeo, mas eu precisava falar. E eu espero que vocês estejam bem. E eu acho que é isso. Eu vou deixar o link aqui do ECA, desses links. Tentem ler um pouquinho sobre o Instituto da Criança e do Adolescente, que é maravilhoso quando vocês começam a ler. Não é uma leitura com palavras difíceis, assim, dá pra ler e tem vários outros artigos e sites que as pessoas explicam cada artigo. Então é bem legal, tá bom? Bem legal, não, é bem interessante da gente saber. A gente tem que saber essas coisas, ainda mais educador e pais, né? Tem pais que assistem aí. Então é isso, eu acho que saiu já o que eu precisava falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo!